Tá certo. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto, mantendo o assunto, mas vamos falar um pouquinho de certificado em nuvem. Certificado em nuvem, Bird ID, evolução dos negócios, das soluções. A Solute ela foi pioneira em lançar o Bird ID. Foi em 2019, né, que 18 para lançamos. 19. Isso. O primeiro certificado digital em nuvem do mundo. É isso mesmo? É isso mesmo. Não. Aprendi com os experts, Aprendi com os professores. aprendeu com os universitários, né? Hoje, a gente olhando a maturidade do mercado, qual foi o impacto desse pioneirismo? E se você puder compartilhar com a gente alguns números, quantos certificados em nuvem vocês já emitiram, quanto que aproximadamente isso representa no número de certificados em nuvens emitidos na cadeia, no mercado como um todo. Não sei nem se existe essa informação, né? A gente procurou, mas a Nós gente não não tem. achamos. Mas vocês com certeza devem ter. Tem o relatório publicado pelo ITI, não me lembro se foi abril ou maio, ele falava sobre a utilização dos certificados digitais em nuvem através de aplicativos. Então, de acordo com aquele número, que é o número oficial do ITI, foi o último número publicado, cerca de 54% das assinaturas qualificadas através de aplicativo foram realizadas com o Bird ID. Nossa. Então, isso mostra a relevância da solução, mais do que o produto, da solução no mercado, ICP Brasil. Como você falou, Suzana, eu acho que já temos alguns anos de Bird ID, então isso também permitiu para a Solute evoluir o produto, né, alcançar uma maturidade, uma robustez desse produto que são muito importantes. E fundamental, porque não é o produto por si só. E voltando a falar a questão de como se integra, de como oferece uma jornada. Uma das questões principais é que, sem perder os aspectos de segurança, e os certificados em nuvem são certificados A3, ou seja, com maior rigor, né, de requerimentos especificados pelo regulador, oferece uma questão que é simples, mas fundamental, que é a questão mobilidade. Então, você pode estar numa sala de embarque do aeroporto, que você, através do seu Bird ID ou do aplicativo, você vai assinar de uma maneira bastante amigável. É verdade. Né? E um aspecto do aplicativo Bird ID é isso, de um manuseio muito fácil. Né? Então, permitindo, vou usar de novo a palavra integração, integrar com operações, seja de uma empresa, ou até mesmo utilizando o seu próprio Bird ID para emissão online. Aí, de novo, voltando àquele negócio que era chato pra caramba, emitir um certificado digital. Então, no último feriado que teve em novembro, eu até fiz um teste, eu mesmo. Estava no Rio de Janeiro assistindo uma partida da Champions League pela TV, sentado na casa dos meus pais. Em 6 minutos eu acessei o link, alterei alguns dados cadastrais meus que não estavam corretos, fiz a emissão e menos de 6 minutos depois tinha um e-mail na minha caixa de entrada com o meu novo certificado, né? Ou seja, sem aquele trauma, sem aquele sacrifício que já foi a emissão de um certificado. Então, isso, tendo o Bird ID também como o que a gente chama do mecanismo, do veículo para emissão online, e que para mim, fundamental nesse mecanismo de como a gente levar uma melhor usabilidade, uma melhor experiência e, com isso, combater resistências que já existiram no passado e, de certa maneira, ainda existe, para que a gente tenha realmente uma ampliação do uso da certificação digital como uma peça relevante em tornar transações mais robustas e mais seguras. Eu vou te falar uma coisa. A gente está nesse mercado há muito tempo e algumas pessoas e algumas correntes, eu acho que prejudicaram muito a imagem da certificação digital no Brasil. Eles fizeram um desserviço, porque eu vou lembrar você vai lembrar comigo, uma entrevista que nós fizemos aqui com uma pessoa de banco, lembra? Lembro. Não precisa falar Quem é nem o banco. nem o banco, mas um bancão. E depois, quando acaba a entrevista, sempre a gente vai tomar um cafezinho e tal, e às vezes a gente fica conversando muito, muito tempo. E a gente começou a falar sobre certificado digital. E a Suzana
E ele achando complicado, a Suzana pegou o telefone dela e mostrou o Bud ID, né? E mostrou e assinou alguma coisa assim, eu acho que foi só de teste uma para ele. passagem, né? Ele ficou muito surpreso. Muito surpreso. É só para mostrar como a certificação digital tem que chegar mais junto dessa área corporativa, porque as pessoas ignoram isso. Bom, agora eu queria que você falasse muito sobre o Bird ID Pro. O que é? Nós fizemos até uma entrevista com vocês lá no evento. O Charles Brasil, que fez a apresentação. Da Conta Azul. Isso. Foi maravilhoso, mas muita gente não foi aquele evento. Então, queria que você contasse pra gente o que é o Bird ID Pro e por quê? Quer dizer, qual foi a dor que vocês quiseram resolver? Fala um pouquinho, fala em geral, uma visão geral também das funcionalidades. Acho que o Bird ID Pro, eu acho que é importante falar dele porque confirma uma palavra relevante que eu já usei aqui, que é a questão de integração. Então, isso permite a gente levar o Bird ID, a certificação em nuvem, e integrar com operações de empresas, e, novamente, em diferentes segmentos. E aí vou citar aqui, por exemplo, saúde. Então, saúde, em grandes hospitais você tem um volume grande de médicos que chegam ou que se desligam, né? E como é que você controla toda essa a utilização, como você verifica, como você acompanha a utilização. E os hospitais, desse exemplo, têm seus sistemas próprios, então essa capacidade de integrar o uso do certificado digital, que no universo hospitalar é essencial para prescrições, para outros tipos de uso, que isso possa ser parte dessa engrenagem da gestão hospitalar, sem que isso seja uma coisa ou isolada, ou sem que isso seja uma coisa complexa de gerir, realmente permitindo essa integração e essa incorporação do certificado como parte de uma operação mais ampla. Então, eu acho que a palavra capacidade de integração, né, e de realmente oferecer uma melhor experiência para quem gere aquele ambiente operacional, eu acho que isso é fundamental. E aí a gente está baseado em integração através de APIs, extremamente padrão de mercado, em tecnologia, em qualquer tipo de segmento da tecnologia. Vamos fazer um parêntese aqui. Vamos falar um pouquinho sobre, já que a gente está falando de Pro, vamos falar do Solute Pro. O que é o Solute Pro? O Solute Pro, ele, acima de tudo, é um ambiente que ajuda aos gestores de certificados digitais gerirem os ciclos de vida de certificados digitais. Então, imagina no universo, seja uma contabilidade ou seja numa empresa grande, onde aquela pessoa que está gerindo os certificados digitais tem que gerir às vezes dezenas, centenas, né? Então, permite uma melhor capacidade controle, né? De gerir, um melhor controle de solicitação de novos certificados ou de renovação de certificados de uma maneira estruturada, como você falou, com melhor controle e mais fácil, né? Porque aquela questão da usabilidade também, que a gente já usou essa palavra aqui, ela é importante quando a gente está falando do usuário final, mas também de quem está ali lidando com aquela questão no dia a dia da sua organização. Então, o Solute Pro, e aí a gente chama o Solute Pro para contadores ou para o mercado corporativo, mas a essência ela é a mesma, é ajudar as pessoas que lidam com aquilo no dia a dia a terem uma melhor capacidade de gestão. Mercado de saúde também é importante, muito importante. Absolutamente. Porque tem que controlar os certificados dos médicos, né? Deve ser uma bagunça. E o Solute Pro, ele é um gestor só de certificados pessoais? Ou não, ele vai ser também, por exemplo, do selo eletrônico? Assim, o selo eletrônico a gente ainda tem um caminho, na verdade, o selo eletrônico ele já está disponível, né? Mas ainda é um mercado extremamente tímido, né? Quando a gente está falando da capacidade de gestão de certificados digitais, aí a gente eu não quero fazer a restrição, não, só consigo gerir estes certificados e não aqueles. Então, dentro do universo de certificados digitais, sem dúvida nenhuma, oferecer uma
boa capacidade de gestão dos certificados é extremamente relevante para que a gente ofereça valor para as pessoas que lidam com aquilo no dia a dia. Inclusive o SSL. O SSL ele acaba tendo tipicamente um tratamento diferente, porque ele é normalmente associado à equipe de tecnologia, o que nem sempre os certificados digitais, pessoa jurídica, pessoa física, são geridos também por tecnologia, às vezes geridos por a equipe financeira ou a equipe da controladoria, ou seja, cada organização tem o seu processo, né, e a sua estrutura responsável por gerir aqueles certificados. Mas não haveria nenhuma restrição a controle ou gestão de certificados, mesmo sendo SSL? Mas o SSL tem suas regras diferentes, inclusive a validade dos certificados tudo está em diferente. processo. E tem também de mudança. console, né? Robusto console, né? Absolutamente. Que vocês oferecem, né? Bom,